Porque a crase é facultativa em 3 situações. Antes e nome próprio de mulher, Maria, Joana, Priscila, Carla. Antes e pronome possessivo feminino, no singular, que acompanhe um substantivo. Veja que o pronome possessivo aqui acompanha a palavra cidade, né? A gente vai ver isso. E após a preposição até. Após a preposição até, a crase é facultativa. Então, são 3 casos, você aprendeu em menos de 1 minuto, beleza. Vou acabar a aula? Claro que não, né? Olha, antes e nome próprio de mulher, a crase é facultativa? Sim. Mas aí você tem que saber por que isso ocorre. E aí eu vou mostrar para você o seguinte, olha. Referiu-se a Maria. Quem se refere a. Olha, aqui aparece a preposição a. Perfeito? Maria é um nome próprio de mulher. Vai admitir um artigo na frente. Só que é o grande detalhe aqui, olha. Esse artigo é facultativo. Tiago, como assim facultativo? Você nota que a depender da região em que você foi criado, se você nasceu no Nordeste, se você nasceu no Sudeste, no Sul, independente, a depender da região em que você foi criado, você utiliza ou não artigo antes de nome de pessoa. Então, por exemplo, na região Nordeste, há muitos estados que não utilizam artigo antes de nome de pessoa. Por exemplo, Pernambuco, a frase é Maria chegou. Maria chegou, certo? Mas na própria região Nordeste, veja, isso em Pernambuco. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, não utilizam artigo antes de nome de pessoa. Mas se a gente vai para o estado vizinho, o estado vizinho de Pernambuco, que é Alagoas, em Alagoas todos utilizam o artigo antes. Então, em vez de Maria chegou, a Maria chegou. A Maria chegou, né? Isso vai acontecer nas Alagoas, vai acontecer também em Fortaleza, em Manaus, no Rio, São Paulo, o Sudeste como um todo, né? O Sul como um todo. Então, na verdade, 70% do território nacional utiliza artigo antes de nome de pessoa, antes de nome de próprio de pessoa, né? Então, a gramática considera esse artigo como facultativo, porque ele depende da região, né? Então, considerando facultativo, eu posso juntar esse artigo com a preposição, como eu vou fazer agora, olha, vou jogar a preposição para cá, vou jogar o artigo para cá, beleza. Então tá aqui, olha, juntei preposição mais artigo, juntei preposição mais artigo. Juntando preposição mais artigo, olha, o artigo apareceu aqui, mas apareceu também a preposição. E aí, preposição mais artigo, crase. Mas o artigo não é facultativo? É um artigo facultativo. Se ele é facultativo, eu posso fazer o que mesmo? Posso eliminá-lo. E se eu elimino aqui, olha, quem é que vai sobrar? Apenas a preposição. Então, este azinho que você está vendo aqui é apenas uma preposição. É apenas uma preposição. E aí, claro, preposição mais artigo crase. Se eu quiser retirar o artigo, eu posso, porque o artigo é facultativo antes em nome de pessoa, né? Aqui nós estamos trabalhando com o nome de mulher, né? E aí retirei e sobrou apenas a preposição, sem problema, né? Olha, correto, Tiago, também? Sim, correto, correto. Independente se está com acento grave ou não, tá bom? Só que existem exceções. E você tem que estar muito atento a isso. Ou atenta. Antes de nome de celebridades ou nome de santas, não ocorre crase. Tiago, como assim? Imagina que eu encontrei com Madonna. Eu estava nos Estados Unidos, fui a uma loja, Madonna estava lá, eu encontrei com ela. E eu disse assim, naquele momento, eu me dirigi a Madonna. Eu me dirigi a Madonna. Posso colocar o acento grave? Não. Por que não? Porque Madonna é uma celebridade. Nomes de celebridades não admitem artigo porque, segundo a gramática, o artigo ele traz uma noção de intimidade, né? Familiaridade. Então teria que ter uma certa intimidade com a pessoa, né? Uma familiaridade, para que eu pudesse utilizar o artigo, segundo a gramática, né? Bom,
No ponto 2, antes e pronome possessivo feminino, sim, detalhe, né? Antes e nome de santa também não. Então se eu digo assim, eu fiz uma promessa a Santa Cecília, sem crase. Eu fiz uma promessa a Nossa Senhora da Conceição, sem crase, né? Antes e pronome possessivo feminino no singular que acompanhe um substantivo. Então vamos lá. Quais são os pronomes possessivos femininos no singular? Minha, tua, sua, nossa e vossa. Anote aí. Minha, tua, sua, nossa e vossa são os pronomes possessivos femininos no singular. E aí, eu tenho aqui, ó, minha, pronome possessivo feminino no singular, acompanhando o substantivo cidade. Acompanhando o substantivo cidade. Então, quando o pronome possessivo acompanha o substantivo, a crase antes dele é facultativa. E observa, quem vai... Deixa eu fazer aqui da seguinte maneira, deixar destacado em vermelho mesmo. Aqui eu vou destacar em azul. Olha, substantivo, né? E aí é o seguinte, o nosso verbo exigiu preposição a. Quem vai a algum lugar. Está aqui a preposição. E aqui eu tenho um artigo que pode acompanhar o pronome possessivo feminino no singular que esteja acompanhando o substantivo. Artigo facultativo esse aqui, olha. Artigo facultativo. Então, se eu tenho preposição a mais artigo facultativo a, o que é que eu vou fazer? Eu junto e formo a crase. Tá aí, olha. Fiz aqui, joguei a preposição para cá, joguei o artigo para cá e formei a crase, não é? Mas eu posso retirar esse artigo, porque ele é facultativo. E se eu elimino esse artigo, quem é que sobra? Apenas a preposição. Então, veja que isso ocorreu nas duas situações, na primeira e na segunda, né? Eu utilizei o artigo, né? Nas duas situações, deixa eu colocar essa setinha bonitinha por aqui, para ficar mais fácil a gente perceber. Olha, o artigo veio para cá, tá bom? Preposição mais artigo. Juntei os dois, mas eu posso eliminar o artigo. Eliminando, sobra a preposição. Da mesma forma, preposição mais artigo, juntei os dois, crase. Mas eu posso eliminar o artigo. Eliminando, sobra quem? A preposição. E aí, olha, muita atenção a esses dois casos aqui. Sua roupa é igual à minha. Pessoal, quem é igual? É igual a. Esse adjetivo igual pediu a preposição a. Só que minha, apesar de ser o mesmo pronome empregado aqui em cima, olha, o mesmo pronome, o pronome minha, ele não está acompanhando um substantivo, diferente daqui, olha, minha cidade, o substantivo está aqui. Mas aí alguém poderia se perguntar, Tiago, quando você diz sua roupa é igual à minha, você não quis dizer que sua roupa é igual à minha roupa? Foi. Mas apareceu a palavra roupa ali? Não. Então, se não aparece a palavra, se a palavra está implícita, eu não posso seguir essa regra de crase facultativa. E o que é que a gramática diz? Diz que se o pronome possessivo não acompanhar um substantivo, ou se o pronome possessivo estiver no plural, a crase é obrigatória. Aqui não é facultativa, olha. Crase obrigatória nesse caso de atenção aqui, né? Crase obrigatória. Foi por isso que eu deixei muito claro no enunciado, né? A crase é facultativa nesse item 2, antes e pronome possessivo feminino, no singular, minha, tua, sua, nossa e vossa, que acompanhe um substantivo, tá bom? Fique bem claro isso, que fique bem claro. Olha, crase obrigatória ali, viu? Obrigatória. Mas aí, olha, fiz uma promessa a Nossa Senhora. Quem faz promessa a alguém. Só que, apesar de nós termos aqui um pronome possessivo, que é o pronome nossa, ele faz parte da construção do nome de uma santa. E aí, antes em nome de santa, pode haver crase? Não. A gente viu aqui, ó. Antes em nome de celebridades ou de santas, não ocorre crase. Tudo bem? Então, antes em nome de santa, não ocorre crase. Então, nós vimos dois casos facultativos aqui, tá bom?
Vamos ao terceiro caso facultativo. Vamos ver? Vamos lá. Terceiro caso facultativo. O terceiro caso facultativo de crase está aí no quadro. Após a preposição até, a crase é facultativa. Lembra que eu tinha dito que após preposição não ocorre crase, mas após a preposição até, sim, ocorre crase, né? Então, quando eu coloco aqui, irei caminhando até a praia, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a preposição até, que admite uma preposição após ela. Eita, Tiago, como é a história? Então, vamos lá bem devagar, certo? Deixa eu só escrever aqui, preposição facultativa. Olha, é assim. Até é uma preposição, certo? Vou marcar aqui de vermelho, olha. Preposição. Até é uma preposição. Só que é a única preposição da língua portuguesa que admite outra preposição após ela. Só que essa preposição admitida pela preposição até, que é a preposição a aqui, olha, não é obrigatória. Você pode usar ou não. É facultativa. Só que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui a palavra praia, que é uma palavra feminina, e com uma palavra feminina, um substantivo feminino, vai admitir aqui antes, olha, um artigo. Só que esse artigo não é facultativo, ele é obrigatório. Ele vai acompanhar o substantivo praia, né? Então o que que nós temos aqui? Temos um artigo obrigatório e uma preposição facultativa. Então o que que eu posso fazer? Eu posso juntar a preposição a mais o artigo a e eu formo a crase. Só que dessa vez quem é facultativa é a preposição. Como essa preposição é facultativa, sobra quem aqui? Sobra o artigo. Então organiza tuas ideias. Existem 3 casos facultativos de crase. O primeiro, antes de nome de mulher, antes de nome próprio de mulher, né? Com exceção, nome de celebridade ou nome de santa. Por que antes de nome próprio de mulher a crase é facultativa? Porque o artigo é facultativo. E se eu retiro o artigo, sobra a preposição, né? Eu posso juntar a preposição mais artigo e formar a crase, ou retirar o artigo e deixar a preposição, como a gente viu. E a crase também é facultativa antes de pronome possessivo feminino no singular que acompanha o substantivo. É a mesma história. Antes de pronome possessivo feminino no singular, a crase é facultativa por quê? Porque o artigo é facultativo. Se eu retiro o artigo, sobra a preposição. Só que aqui é o contrário. A crase continua sendo facultativa após a preposição até, né? Só que quem é facultativa? É a preposição. Então, eu posso juntar a preposição mais artigo e formar a crase? Posso. Mas eu posso eliminar a preposição e deixar apenas o quê? O artigo. As duas formas estariam corretas. Se você não vai tentar concurso público, você não precisa quebrar a cabeça com tudo isso. Você precisa saber que a crase é facultativa, você pode usar ou não antes de nome de mulher, antes de nome próprio de mulher, antes de pronome possessivo feminino no singular e após a preposição até. É o básico isso, né? Para quem quer utilizar no dia a dia. Mas se você é concurseiro, tem que saber os detalhes. Tudo bem? Olha, cuidado. A palavra até, ela pode não funcionar como preposição. Ela pode funcionar como um advérbio de inclusão. E se for advérbio de inclusão, ele não vai ter nenhuma influência sobre a frase. É como se ele não estivesse na frase. Então percebe, eu tenho aqui o verbo assistir, que está com o significado de ver. Só que você estudou comigo na parte de regência que o verbo assistir com o significado de ver é considerado um verbo transitivo indireto. Significa que ele exige o quê? Preposição. Olha a preposição aqui, olha. Eu assisti a quê? Eu assisti ao filme. Mas eu assisti a quê também? Ao espetáculo. Olha a preposição aqui, olha. Eu assisti ao filme, eu assisti ao espetáculo e eu assisti também a quê? Eu assisti à novela.
Só que diferente de filme e espetáculo, a palavra novela não é masculina, ela é feminina. Como o verbo assistir exigiu preposição a, olha o que eu fiz. Coloquei o acento grave aqui obrigatoriamente. Tiago, obrigatoriamente? Mas você não disse que depois da preposição até a crase é facultativa? Pois é. Só que aqui eu não tenho a palavra até como preposição. E como é que eu sei? A palavra até aqui é sinônima de inclusive. É sinônima de inclusive. Então entenda. Eu assisti ao espetáculo, ao espetáculo não, ao filme, eu assisti ao filme, eu assisti ao espetáculo e, inclusive, a novela. Eu assisti à novela. Então, sempre que você notar a palavra até como sinônima de inclusive, faça de conta que ela não está na frase e leia sem ela. Assisti ao filme, ao espetáculo e à novela. O acento grave apareceu porque o verbo assistir pediu preposição, juntei a preposição com o artigo de novela e formei a crase. Crase obrigatória. Só para deixar muito claro aqui, olha. Obrigatória. Por que obrigatória? Porque o verbo pediu preposição. Lembra, a crase ela só pode ser facultativa se for a preposição até. Mas isso aqui não é uma preposição, é um advérbio de inclusão. Tudo bem? Comprei frutas, verduras, legumes e até a sobremesa. Tiago, como assim? Você não colocou o acento grave aqui? Pois é. Por quê? Porque o verbo é o verbo comprar. É um verbo transitivo direto. Então, eu comprei o quê? Eu comprei frutas, eu comprei verduras, comprei legumes e, inclusive, olha, até como sinônima de inclusive. É, inclusive, a sobremesa. Observa que eu não coloquei acento grave aqui. Por quê? Porque o verbo comprar é VTD. Ele não pede preposição. E lembra, se a palavra até está com o significado de inclusive, é um advérbio de inclusão, eu vou eliminar aqui, olha, é como se ele não estivesse na frase. Eu comprei o quê? Frutas, comprei verduras, comprei legumes e comprei o quê também? A sobremesa. Esse azinho aqui é apenas um artigo, porque o verbo não exigiu preposição. Tudo bem?